Sejam todos muito bem-vindos ao canal Denis Pereira para mais uma sequência de aulas da Escola Dominical. E aí, meus irmãos, como é que está a situação na sua igreja, na sua cidade? Comente aí no vídeo e vamos nos unir em oração pelo Brasil, pelo planeta, para Deus nos livrar desse Covid 2019. Eu estou passando aqui nesse início de vídeo para pedir para os irmãos me ajudem, orando, intercedendo e também me ajudando. Você sabe que todos os eventos estão sendo cancelados, congressos, acampamentos, cultos, e Deus tem nos separado para este tempo, para viajarmos pelo Brasil, e esse é o nosso trabalho, viajar ministrando a palavra de Deus e também aqui no YouTube. Eu estou falando isso porque nem todos enxergam assim. O YouTube é uma empresa, eu trabalho para o YouTube. E como é que o YouTube me paga? Quando você se inscreve, quando você compartilha meus vídeos, quando você comenta meus vídeos e quando você assiste os meus vídeos, ok? Então, por favor, assista as nossas aulas aí por mais de 10 minutos, compartilhe os vídeos, inscreva-se no canal, comente o vídeo, dê like no vídeo. Você fazendo tudo isso, você está dizendo para o YouTube: ô YouTube, paga o irmão Denis, ó, ajuda ele aí, ok? Então, você fazendo isso, você estará nos ajudando. E também, eu vou deixar um link do PagSeguro aqui na descrição do vídeo. Esse link é para você adquirir o nosso livro 10 apps para conexões abençoadas em PDF. Nesse livro eu falo sobre relacionamentos com Deus, com os pais, consigo mesmo e sobre namoro para jovens e adolescentes. Muitos irmãos já adquiriram esse livro. Dê para o seu filho, para o seu neto, dê para os adolescentes, a sua igreja, enfim. Adquirindo esse nosso livro, você estará nos ajudando a passar por este momento difícil, sem data para terminar, ok? Então, nos ajude com o canal e nos ajude adquirindo este livro. Você fazendo isso, estará reconhecendo o nosso trabalho e nos ajudando a seguir em frente neste momento difícil. Amém? Bora para a aula! Muito bem, irmãos e irmãs, nós estamos então, última aula do primeiro trimestre de 2020, independente de como está a situação na sua cidade, faça o fechamento da EBD, continue. Eu tenho aqui no canal vídeos mostrando como gravar vídeo, como editar vídeo, isso é muito importante, tá bom? E claro, não se esqueça, envie esse vídeo para os seus adolescentes, para os professores da sua região, envie, vamos juntos semear a palavra de Deus e você se inscrevendo, compartilhando esse vídeo, nós não vamos parar, nós vamos continuar. A última aula desse trimestre de adolescentes, ela vai falar exatamente sobre vida feliz. Nós estamos falando sobre Jesus, o melhor modelo, e a última aula, ela tem por título Vida Feliz. Texto bíblico está em Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22, Marcos 10, 17 a 27. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Salmos 16 e versículo 11. Muitas pessoas neste mundo declaram que têm uma vida feliz pelo fato de possuírem um bom emprego, uma boa casa ou estudarem numa boa escola ou faculdade e por estarem cercadas de pessoas que ao seu redor as prestigiam. Na fase da adolescência isso se mostra mais presente, visto que é uma etapa da vida em que se valoriza muito as coisas que são aparentes, né? O adolescente ele procura ser descolado, ou seja, ser aquela pessoa que está sempre rodeado de alguém. E às vezes, para ter a galera perto de si, o adolescente toma algumas decisões que não são muito sábias, né? Alguns até decisões
perigosa só para ficar de boa com a galera, não é? Fazer o que todo mundo faz, porque a ideia que se tem é que quando alguém está rodeado de pessoas, ele é uma pessoa feliz. No entanto, caro adolescente, é necessário você pensar com cuidado se não está construindo uma casa na areia, pois a vida é cheia de surpresas. Há situações em que não imaginamos que vamos atravessar e muito menos qual será nossa reação diante delas se não soubermos em que consiste a felicidade. Então, por exemplo, em 10 dias tudo mudou, não é? Fecha tudo, para tudo, isola tudo. E olha que essa revista aqui, esse comentário foi escrito já há muito tempo. Mas nós, por exemplo, neste momento, estamos vivendo uma situação completamente diferente de tudo que se tenha vivido desde que o mundo é mundo. Essa é uma situação completamente diferente. Nenhuma doença, nenhum vírus provocou, não é, o que esta situação está provocando, com notícias reais, mas também com a falta de domínio próprio das pessoas, não é? Então, nesse momento em que algo acontece que está fora da nossa imaginação, que está fora da nossa previsão, como é que a gente reage? Como é que a gente resolve? Como é que a gente se comporta nesse momento se nós não soubermos em que consiste a verdadeira felicidade? E é sobre isso que nós vamos falar. O mundo tem uma percepção do que é alegria, do que é felicidade, né? Chamada cosmovisão, a visão do mundo. E nós, enquanto cristãos, qual é a nossa visão de felicidade? Qual é a nossa visão de alegria? Sobre isso que nós vamos falar aqui nesta aula. Uma alegria momentânea. Atualmente há muitos jovens que buscam encontrar a felicidade em coisas que são superficiais e temporárias. O slogan do momento é: a vida é curta, é melhor se divertir. Com isso, muitos adolescentes e jovens entram por um caminho de diversão e êxtase, mas que no final sentem o gosto amargo de uma vida destruída. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes, não é? Não que se divertir, não é? O entretenimento ele seja de todo maligno, maléfico, não, mas muitos estão colocando nisso todas as suas forças, estão colocando nisso todas as suas expectativas, não é? Olha o que Eclesiastes, o que o sábio diz em Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, isto, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Então, o que nós temos hoje muitas vezes é as pessoas vivendo a sua vida do jeito que elas querem, sem se preocupar que uma hora a conta chega, porque toda ação tem uma reação, toda ação tem um resultado, tem um fim, tem uma conclusão, tá certo? Então, muitos estão procurando em coisas, em pessoas, em vícios, não é? Viver uma vida, mas que no final acabam descobrindo que desperdiçaram os melhores anos de suas vidas. Por quê? Porque estas coisas não podem promover alegria nem felicidade. O que podem fazer é, no máximo, trazer momentos de felicidade, momentos de alegria. A adolescência também é uma fase de muita irritação, um período de intensa mudança que influencia o metabolismo do organismo e psicológico. Parece que tudo está dando errado e indo de mal a pior. Mas tudo isso é algo aparente que faz parte dessa etapa da vida se sentir assim, não é? Então, a adolescência é aquela fase em que eles não são adultos para certas coisas, como, por exemplo, dirigir um carro, mas também não são mais crianças, né, para serem tratados como bebezinhos. Infelizmente, muitos adolescentes, por não compreenderem esse processo ou por falta de orientação, então eu sei que eu estou dando aula aqui, muitos dos professores lideram adolescentes, não é? Então, é uma questão de falta de orientação também. Nós viemos de um mundo onde a adolescência não era sequer contemplada, não é? Você tratava
criança e já jogava para os jovens e por aí vai. Inclusive fala nos comentários aí como que é na sua igreja, no seu campo de trabalho. Ainda tem muitas igrejas que pegam as crianças de 12 anos e jogam com os jovens de 25, 27 anos, às vezes casados, não é? Então assim, essa é uma fase muito difícil de passar por ela, porque a própria sociedade, a própria igreja ainda está patinando ainda para entender que a adolescência é uma fase que precisa ser compreendida, tratada, trabalhada, não é? A fim de extravasar suas revoltas e insatisfações, entregam-se à bebida, às festas noturnas, à prostituição, tá? O índice de pessoas que as pessoas que entram na vida de bebidas e de vícios, a sua grande maioria tiveram primeiro contato na adolescência, com um cigarro, com uma bebida, ou dentro de casa com parentes, familiares não crentes, ou oferecido pelos amigos, porque às vezes eles querem fazer parte daquele grupo, eles chegam na escola e eles são o único ET ali, né? Eles se sentem literalmente um peixe fora d'água, e às vezes para fazer parte daquela galera, eles acabam experimentando o que eles estão experimentando. E por quê? Que o inimigo, ele luta para fazer com que cada vez mais cedo eles entrem para essa vida, a vida do crime, a vida do vício, a vida da prostituição, da pornografia. Por quê? Porque quando as experiências vividas na adolescência, elas marcam a sua vida para sempre. E muito disso, principalmente vícios e a imoralidade sexual, uma vez aprendido, absorvido na adolescência, vai perdurar por toda a vida dessa pessoa, não é? Então, falando de números aqui de uma maneira mais prática, alguém que começa a fumar com 12, 13 anos de idade, se ele viver até os 60 anos, quanto que ele terá gasto de sua vida com o seu vício? Estou falando de cigarro, agora imagina bebida e tudo que vem, droga e tudo isso aí. Muitas vezes querem se livrar das mágoas e tristezas, procurando a diversão em coisas que são destrutivas. Então, por que adolescentes, ou por que na adolescência muitos acabam indo para a prostituição, indo para os vícios? Porque é também uma fuga da realidade, que muitas vezes é frustrante, é decepcionante, não tem a vida que tanto sonhou e gostaria, não é? Os pais muitas vezes não têm condições de dar esta vida, de dar um certo conforto, então eles veem muitas vezes nestes vícios, nestas situações perigosas, mas que eles não conseguem enxergar o perigo, eles acabam vendo um lugar de fuga, tá certo? Na maconha, nos vícios, na prostituição, na pornografia. É por isso que cada vez mais adolescentes, ou na adolescência, se entra para os vícios, se entra para a prostituição, se inicia a vida sexual cada vez mais cedo, gravidez na adolescência cada vez mais precoce, certo? Então, existem inúmeros fatores, por isso que o professor de EBD, ele não pode ser um professor que ele olha apenas para frente, ele precisa olhar para o lado. Qual é o lugar aonde Deus te colocou para trabalhar? Qual é o contexto social das famílias dos adolescentes que você lidera, das famílias dos adolescentes para quem você dá aula? Você precisa entender qual é o contexto social, espiritual, familiar. Qual é o contexto que cada adolescente, é preciso olhar um a um, qual é o contexto, cada um vem de uma realidade, cada um vem de um contexto e cada um responde de uma maneira diferente às situações adversas da vida. E Deus tem nos colocado na vida destes adolescentes para mostrar que há um caminho de verdadeira felicidade e que eles não precisam entrar para os vícios, para as drogas, para a prostituição, para fugir da sua realidade, mas se entregarem suas vidas a um Deus que é todo-poderoso, que é capaz de transformar a sua realidade. Porque na realidade, quando eles entram para este mundo errado, eles acabam destruindo suas vidas, suas famílias e piorando sua realidade. Agora, em Cristo, existe uma expectativa de transformação da sua realidade. Existe felicidade de verdade? A palavra de Deus relata a história de um jovem que possuía muitos bens materiais. Certo dia, esse jovem se aproximou de Jesus e perguntou o que era necessário para alcançar a vida eterna.
Então Jesus falou para ele: você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho. Mas todas essas coisas o jovem falou: eu faço isso desde que eu sou criança. O que faltava naquele jovem de fato para que ele fosse completo na presença de Deus? A Bíblia relata que Jesus olhou para ele com amor e disse: lhe falta uma coisa para fazer, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e assim terá riquezas no céu. Depois vem e segue-me. Aí, a partir desse momento, ele ficou triste. A partir desse momento, ele abandonou Jesus, ele foi embora. O que isso mostra? Que a motivação daquele jovem para seguir Jesus estava nas suas riquezas. Essa história ela nos mostra que o coração deste jovem estava nas suas riquezas, nas coisas que são da terra, nas coisas que são palpáveis, nas coisas do aqui e do agora. Semelhante, muitos jovens estão frustrados com a vida que levam e não acreditam que exista a verdadeira felicidade. Por esta razão, muitos se entregam às coisas que o mundo pode oferecer e vivem distanciados de Deus. Pense bem, meu amigo, não é essa a vida que Deus tem para você. Então, veja bem, nós temos aqui esta situação em que o olhar deste jovem estava nas suas riquezas, nas suas posses, no aqui e no agora. E a lição vem para mostrar para nós que nós temos a chance, que nós temos a oportunidade de olhar para o Senhor. O fato de não termos algumas coisas, o fato de não termos certas posses, não deve ser motivo para se lutar a todo e a qualquer custo, a todo e a qualquer preço. Por quê? Porque a verdadeira felicidade do homem está no seu relacionamento com Deus. A verdadeira felicidade do homem não está no que ele tem aqui, mas naquilo que ele tem na eternidade, naquilo que ele tem na sua vida espiritual. Como o apóstolo Pedro diz ainda enquanto discípulo em João 6,68, Jesus olha, muitos discípulos estão abandonando, e Jesus olha e fala assim: vocês também não querem ir embora? E Pedro olha e diz: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então a maior felicidade do ser humano é a vida eterna, é a certeza de que está caminhando não para o nada, não para o abismo, mas está caminhando em direção a uma eternidade com Deus. Porque se não for isso, nenhuma riqueza vale a pena, nenhuma riqueza é suficiente, nenhuma riqueza pode comprar o que só Jesus comprou com seu sangue. Isso significa que o adolescente não pode sonhar, que o jovem negativo pode e deve sonhar, mas a nossa motivação em primeiro lugar deve ser buscar o reino de Deus e a sua justiça, ter relacionamento com Deus. Jesus é o nosso modelo de renúncia. Renúncia não é uma palavra muito legal entre jovens e adolescentes. O que muitos jovens desconhecem é que, às vezes, a resposta para os seus problemas está a um palmo do seu nariz e não conseguem enxergar. O maior exemplo de felicidade estava diante dos olhos do jovem rico e ele não percebeu. Na verdade, muitas vezes não queremos reconhecer o que é óbvio demais para ser verdade e traçamos um caminho mais difícil. É natural nesta fase da vida procurar navegar por mares ainda não conhecidos, ser ousado, correr todos os riscos possíveis que uma situação pode proporcionar só por curiosidade, a fim de saber até que ponto chegar. Mas quando Jesus abriu mão de todas as coisas, ele fez isso para nos dar o exemplo de que a maior alegria que alguém pode experimentar é render a sua vida totalmente à vontade de Deus. Eu gosto de Filipenses capítulo 4 e versículo 4. Paulo está preso e ele escreve: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esta é a verdadeira alegria, a alegria que nós encontramos no Senhor, que vem do Senhor, que preenche a nossa alma, uma alegria que eu não preciso de substância nenhuma. Eu tenho até um vídeo que eu coloquei no canal, qual a diferença da alegria do mundo e a diferença da alegria que vem de Deus. A do mundo eu preciso de alguma coisa que me destrói, ainda que devagarinho, mas que me destrói, ou seja, eu preciso me autodestruir para me
sentir feliz, eu preciso de uma substância, eu preciso me prostituir, eu preciso de uma droga, eu preciso fumar um cigarro, eu preciso beber alguma coisa, não é? Para eu me sentir alegre, para eu ficar alegre. A alegria do cristão é ultra circunstancial, independe das circunstâncias. A alegria do cristão não é promovida de nada externo, nem por pessoas, nem por bebida, nem por comida, nem por dinheiro, porque ela é promovida em nós pelo Espírito Santo que habita em nós, que mora em nós, e pela nossa certeza de um dia morarmos com Cristo, ou seja, a nossa alegria vem do Senhor. É por isso que mesmo tendo motivos para chorar, nós até choramos, e é normal, é humano chorar, mas alegres, alegres. Paulo diz, contristados, mas sempre alegres. Como sempre alegres? Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então, Jesus, ele renunciou para nos mostrar que o maior exemplo de alegria, o maior modelo de alegria é ter relacionamento com Deus. José entendeu isso mesmo estando no Egito, mas ele tinha relacionamento com Deus. Daniel e seus amigos, relacionamento com Deus. Paulo e tantas outras pessoas, relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com Deus vive feliz, vive alegre. Por quê? Porque a nossa alegria, ela vem do Senhor. Aleluia. Ou seja, é muito maior e muito melhor do que qualquer alegria que alguma coisa possa trazer. A alegria do mundo é passageira. Nós estamos vivendo um tempo agora, quantos ricos e milionários estão assustados dentro de suas mansões, estão tristes, quantos estão depressivos, entrando em depressão, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo riqueza. Isso é um sinal de que não há nada neste mundo que possa de fato alegrar o homem, que possa de fato trazer felicidade ao homem. Por quê? Porque a nossa felicidade está no Senhor, a nossa felicidade está em Deus. Por isso que nós temos que tomar cuidado com as decisões que nós tomamos, com as escolhas que nós fazemos, para não destruir a nossa vida, e sim para permanecermos na presença do Senhor, crendo na vontade dEle, crendo que Ele está cuidando de todas as coisas. A verdadeira alegria, portanto, para a gente concluir aqui, ela está em Cristo. Meu caro adolescente, a verdadeira felicidade está em receber Jesus. A maior alegria que alguém pode ter, a maior riqueza. Se amarmos a Deus e dedicarmos as nossas vidas a Ele de todo o nosso coração, certamente encontraremos a verdadeira alegria que qualquer ser humano almeja alcançar. Lucas 10 e 27, amarás ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Um amor intenso, um relacionamento intenso. Olhe para Jesus, Ele é nosso maior exemplo de renúncia. Não seja como o jovem rico que deixou escapar aquela oportunidade. Há muitos jovens que se encontram entristecidos porque investiram tanto tempo de suas vidas em coisas que não valeram a pena e por isso estão arrependidos. Isso é muito comum acontecer com adolescentes, não é? Ficam tristes, ficam frustrados porque investiram seu tempo, investiram seus esforços, às vezes até em relacionamentos, né? A gente orienta que eles namorem um pouco depois, mas enfim, às vezes o adolescente que você tem aí, ele namorou alguém, deu errado, ou ele colocou uma expectativa que um relacionamento ia dar certo, acabou não dando certo. Isso gera frustração, isso gera tristeza, isso gera ansiedade, isso gera, enfim, uma nuvem, um turbilhão de sentimentos. Por isso que é muito importante que nós estejamos preparados enquanto professores, enquanto pastores, enquanto pais, para mostrar a eles que a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está em Jesus. Neste mundo, nós passaremos por tribulações, por aflições, por decepções, por frustrações, enfim. Neste mundo, nós, como cristãos, também estamos sujeitos ao coronavírus. Agora, todos nós estamos sujeitos, mas a nossa alegria, o nosso foco está no Senhor. Por isso, não vale a pena gastar tempo com certas coisas, investir tempo em certas coisas, mas também nós não podemos, nós precisamos estar prontos, em nome de Jesus, para não permitirmos que as frustrações que vivermos, que as decepções que vivermos, nos faça desistir da vida, nos faça achar que está tudo perdido. Não, a nossa verdadeira alegria
é o Senhor. Então aquilo que não deu certo, aquilo que nós perdermos, aquilo que nós tivermos prejuízo é muito pequeno diante da riqueza que é ter Cristo em nossa vida, que é ter Cristo no nosso coração, que é ter Cristo na nossa casa, que é ter Cristo na nossa alma. É a maior alegria, é o maior anseio da nossa alma. Cristo é a nossa fonte de alegria. Cristo é a nossa própria alegria. Aleluia. Por isso nós não precisamos nos desesperar, porque mesmo que algumas coisas externas nos decepcionem, Ele continua sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a fonte da nossa alegria, mesmo em tempos de tristeza, de adversidades, de frustrações, mas Ele continua sendo a nossa fonte de alegria. E eu termino essa aula dizendo algo que já que nós teremos que passar por adversidades, por momentos difíceis, vale a pena escolher o caminho da felicidade, o caminho da alegria. Vamos passar rindo, não diminuindo o tamanho do problema, mas vamos passar rindo, ou seja, alegres na presença do Senhor, sabendo que Ele está conosco. Ele está cuidando de tudo e Ele nos dará vitória em nome de Jesus Cristo. Deus os abençoe, um grande abraço, bom final de trimestre e fique ligado, o próximo trimestre está chegando aí. Deus abençoe.